Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus queridos e minhas queridas, Jesus revela aos seus discípulos e também a todos nós a importância de nós estarmos atentos às origens dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Jesus hoje quer nos ensinar a amar como Ele nos ama e assim mostrar a verdade daquilo que nós cremos, não simplesmente por hábitos ou costumes, mas tornando Deus presente, refletindo aquilo que é o próprio Deus, amor. No dia a dia, nós nos deparamos com pessoas e nós vamos separando essas pessoas por simpatia, classe social, cor, cultura, religião, competição, inveja, e como consequência nós transformamos as pessoas em amigas ou inimigas. E aí então nós passamos a dizer para os amigos tudo e para os inimigos o desprezo e a vingança. Diante desta atitude, Jesus fala aparentemente de algo impossível. É aquilo que vai dizer se nós somos realmente seus verdadeiros seguidores. Aí em Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 a 44, página 1289 da Bíblia Ave Maria, Jesus diz: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Traduzindo para a nossa realidade estas palavras tão fortes, estas palavras talvez até duras, traduzindo para a nossa realidade é como se Ele estivesse falando para nós: vivam o amor. E seria como se nós disséssemos: eu não posso, eles são meus inimigos. E Jesus diz: ame. E nós retrucamos: como amar se me prejudicou ou não concordo com as suas ideias? E Jesus diria para nós: perdoe como eu perdoei você na cruz. E aí nós então continuamos dizendo: não posso. E Jesus recordaria para nós: você pode, porque você me recebe na Eucaristia. Aí está o meu corpo e sangue oferecido na cruz por seu perdão. Meu querido e minha querida, é importantíssimo para nós como cristãos, é importantíssimo se nós cremos que Deus Pai nos ama e que o seu amor se manifestou em Jesus, que morreu na cruz por nós e derramou, estando junto do Pai, o Espírito Santo. Se nós cremos que isto é verdade, o amor ao inimigo não é uma opção. Eu não vou amar simplesmente aquela outra pessoa se ela concorda comigo, se ela concorda com as minhas ideias. Mas Jesus, Ele diz: o amor é condição. Sem o amor, nós estamos negando o Pai, que é amor. Nós estamos negando Jesus, que foi enviado porque o Pai nos ama. E nós estamos negando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando Ele vem, Ele derrama em nossos corações o Espírito, Ele derrama em nosso coração o amor. Portanto, este é o desafio que nós devemos realmente viver.
Raiva é fácil. Perdoar somente é possível para quem experimentou o amor misericordioso de Jesus. Porém, meus queridos, Jesus sabe como é a vida. Quando ele fala do amor ao inimigo, ele não está nos pedindo para nutrir o sentimento de afeto, simpatia, ternura para com alguém que nos fez o mal. Isso seria doença. Isso seria doença, gostar de sofrer. Mas Jesus está nos dizendo, o inimigo continua a ser alguém que nós podemos esperar o mal. Amar o nosso inimigo significa, antes de tudo, não lhe fazer o mal, não retribuir a ele o mal que ele nos fez. É natural a gente se sentir ferido, humilhado, mas com o auxílio do Espírito Santo, nós não alimentamos o ódio e a sede de vingança. Estas palavras podem parecer para muitas pessoas fora da realidade, e são, pois o perdão é algo oferecido a quem não o merece, como Deus fez conosco quando Ele enviou o seu Filho Jesus. Deus não esperou a gente se arrepender, Deus não esperou a gente mudar de vida, Deus não esperou a gente abandonar o pecado, Deus não esperou a gente amá-lo. Ele tomou a iniciativa, Ele veio ao nosso encontro, Ele permitiu que o Filho dele morresse, quando nós ainda éramos pecadores, e Ele permitiu que isto acontecesse para quê? Para que nós entendêssemos que ali na cruz foi este nosso velho homem, que é incapaz de amar como Ele nos ama. Ali na cruz foi colocado este velho homem, que muitas vezes vive no exterior, mas não se deixa transformar por dentro. Nós esquecemos que Deus não irá olhar somente quantos terços nós rezamos, quantas missas nós participamos. Deus não irá olhar simplesmente se nós nos confessamos ou não nos confessamos. Que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, Deus olha o interior. Deus olha se nós rezamos o terço, participamos da Santa Missa, confessamos, mas com este propósito de realmente nós nos tornarmos homens novos, mulheres novas, homens que realmente vivem essa certeza, a certeza que ali na cruz morreu o nosso velho homem, o velho homem com as suas ideias do mundo, o velho homem que é incapaz de olhar para o outro e procurar realmente enxergar também a presença de Deus. Nós muitas vezes gostamos muito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós imaginamos o convento como um lugar maravilhoso, onde só existe paz, onde não existem problemas. E Santa Teresinha, na história de uma alma, ela conta os problemas que ela viveu dentro do convento. Ela conta da mestra das noviças, que a perseguia, que via somente defeitos em tudo aquilo que ela fazia. Mas Santa Teresinha, num determinado momento, depois de ter ficado triste, porque ela via esta situação, depois de ter até talvez sentindo raiva, ela caiu em si e ela descobriu. Aquela mestra era o
caminho que Deus estava dando para ela, viver o amor. E uma frase que me marcou na história de uma alma é quando ela diz que amar significa jamais se escandalizar com os defeitos dos outros, mas alegrar-se com as suas mínimas qualidades. Alegrar-se. Se amar fosse fácil, nós não teríamos guerras. Se amar fosse fácil, nós não teríamos divisões dentro da igreja e entre igrejas. Se amar fosse fácil, marido e mulher não se separariam. Amigos não se afastariam. Se amar fosse fácil, nós viveríamos justamente naquela comunhão para o qual nós fomos criados. Mas porque nós muitas vezes entristecemos a Deus e não entendemos uma grande verdade. O mundo somente acreditará em nós cristãos se primeiro ele, olhando para nós, ele ver que nós nos amamos, que nós sabemos realmente nos respeitar, que nós sabemos, apesar das diferenças entre nós, superar, vencer estas diferenças. Quando nós levamos isto para a nossa casa, nós entendemos, a esposa não pode esperar que o seu marido seja aquilo que ela deseja, mas a esposa tem que orar para que o seu marido seja o que Deus quer que ele seja. O marido não pode ser daquele que oprime a sua esposa e quer dominá-la. Que os homens têm que descobrir que Deus não tirou uma parte dele para criar a mulher dos pés, para que ele não a pisasse. Não tirou nenhuma parte da cabeça para que ele não dominasse com as suas ideias. Mas Deus tirou de uma costela, e justamente da costela que é próximo do coração, para que ele aprendesse a amá-la e formar com ela uma só pessoa. Se nós levamos isso para o relacionamento dos filhos, pais e filhos, pais que são próximos dos seus filhos. Ah, mas o meu filho é drogado. Quantos pais que eu conheço que ficaram esperando o filho drogado voltar, e quando ele chegava o abraçavam. Ele ia deitar, se ajoelhavam na porta do quarto orando, e estes filhos se converteram. Isso levado para dentro da igreja significa que não pode existir dentro da igreja competição. A igreja não pode ser um lugar onde um quer ser maior que o outro. A igreja tem que ser um lugar onde a gente mais vive a experiência do amor. Quando nós entendemos isso, nós lembramos da palavra de Jesus a Pedro: quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes, que era aquilo, né, que tinham inventado. 7 vezes. E aí o judeu fazia o que? Ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª ele pá! Ele se vingava. Mas Jesus vai mais longe. Jesus diz: eu não te digo somente 7, mas eu digo 70 vezes 7. E tem um homem que eu admiro muito, já falecido. Ele tinha um bottom que dizia 70 vezes 7. Porque ele tinha feito como lema da sua vida: perdoar, perdoar, mesmo que doa. Ele foi rejeitado. Ele foi colocado de lado. Ele foi humilhado. Mas mesmo assim ele continuou